Bom dia, gente. Que bom que você está aqui nessa manhã, uma manhã que o Senhor reservou para nós. E a gente, como o pastor Everson falou, nós estamos nessa série, Igreja, a Família de Deus, acho que já esse é o 5º ou 4º domingo que a gente está nessa série. Caso você tenha perdido alguma ministração, eu te convido para entrar lá no canal do YouTube e dar uma olhadinha, porque não sei se você tem sido tocado por Deus, por tudo aquilo que nós temos falado, mas da minha parte, Deus tem ministrado muito ao meu coração. E a gente vai continuar nos próximos 2 domingos ainda, esse e outros 2. E o título dessa ministração hoje especificamente se chama Somos Todos Responsáveis. Não está passando aqui o bagulho. Pronto, vamos lá. Somos todos responsáveis. Se a gente começa a parar para ver aí na sua vida, no seu cotidiano, você começa a perceber que cada vez mais as pessoas, elas querem fugir de responsabilidades. Sim ou não? Não é verdade? Cada vez mais as pessoas estão crescendo e aí cada vez mais elas fogem das responsabilidades que muitas vezes é atribuída a elas. Então, por exemplo, as pessoas cada vez menos querem não casar, preferem ficar na casa dos pais. Por quê? Por medo da responsabilidade de ter uma família, por medo de ter uma responsabilidade maior de ter filhos. Então as pessoas estão fugindo de responsabilidades que normalmente eram muito comuns antigamente. Então as pessoas estão fugindo disso. E o problema é que a falta de responsabilidade, ela gera caos. Essa é a verdade. A falta de responsabilidade, ela gera caos. Isso porque se a gente olha ao nosso redor, se alguém que está perto de você deixa de fazer a responsabilidade que ela tinha que fazer, isso vai sobrar para alguém. E normalmente é para quem está perto, não é verdade? Então essa falta de responsabilidade gera caos, na maioria dos casos, em várias situações. Você já deve ter convivido com pessoas que são irresponsáveis. E isso dá uma raiva, não dá? Não é verdade? Lá em casa, às vezes, a Larissa sai muito cedo de manhã e aí sai por volta ali das 5h30, 6 horas. Ela pega, bota uma roupa para lavar e ela só me manda uma mensagem: estende a roupa. E adivinha o que acontece? Muitas vezes, né? Eu esqueço de estender a roupa. E aí isso, de certa forma, mesmo que seja um exemplo muito simples, isso gera em algum nível um tipo de caos. Por quê? O que acontece? Ela vai precisar talvez ter que colocar a roupa para lavar tudo de novo, porque a roupa está fedida. Aí falta a roupa. Em um nível isso vai incomodar. E você provavelmente também já viveu com algumas pessoas que te geram alguns incômodos. Não, esposas não olhem para o marido nesse exato momento, né? O exemplo está muito fácil para olhar, então não faz isso agora. Mas eu sei que você já viveu isso em algum nível de incômodo com as pessoas. Mas agora, pensando no nosso contexto, como igreja, qual que é a responsabilidade da igreja? Qual que é a nossa responsabilidade como igreja? A igreja, ela tem uma missão muito clara. A missão da igreja é o seguinte: pregar o evangelho do reino de Deus, fazendo discípulos e ensinar aquilo que Jesus ensinou. Se a gente pudesse chegar no final de tudo assim e dizer: a igreja é isso aqui. É isso. A igreja foi chamada para pregar o evangelho do reino de Deus, fazendo discípulos e ensinando tudo aquilo que Jesus ensinou. Por mais que isso pareça óbvio, essa missão ela tem um efeito muito prático na nossa vida. Ela tem um efeito muito prático na nossa sociedade. Alguns dados, só para você ter uma ideia sobre como que a igreja e o cristianismo ela se envolveu ao longo da história. Algumas coisas que a igreja foi responsável por ajudar na sociedade. Eu vou ler alguns pontos aqui importantes. A extinção de práticas como sacrifício humano, escravidão, infanticídio, poligamia, divórcio, incesto, infidelidade, estupro, aborto, defesa do casamento e a liberdade religiosa. Por mais que as pessoas taxam os evangélicos como pessoas que são intolerantes à religião, se a gente olhar ao redor do mundo, os países que mais liberdade religiosa têm, com maior nível de liberdade religiosa, são países que tiveram um grande impacto no evangelho naquele lugar. Quanto mais você vai para lugares que não tem muito contato com o cristianismo, mais esses lugares são fechados. Mais esses lugares não possuem essa liberdade religiosa. E agora, trazendo para uma realidade um pouco mais atual, esses dados são dados de um
de um instituto de pesquisa americano, então são dados americanos, claro, mas estão relacionados também em algum nível com a gente. Então, áreas com atividades religiosas registram uma queda na criminalidade de até 30%. Ou seja, onde existe uma comunidade, onde existe uma igreja, 30% da criminalidade ela reduz. Outro ponto, cerca de 40% das instituições que oferecem tratamento gratuito para dependentes químicos são mantidos por organizações religiosas. A gente tem várias instituições de dependentes químicos aqui na região, e se você olhar, eu acho que, se não 100%, a maioria são mantidas por igrejas, por pessoas do corpo de Cristo que olham para essa situação de dependência química e se importam com essa situação. Outro dado, projetos desenvolvidos por igrejas contribuem com a redução de 15% na evasão escolar, e jovens cristãos têm 18% mais chances de concluir a faculdade. Outro ponto, pessoas que frequentam igrejas apresentam uma redução de 20% nos problemas da saúde mental. Aproximadamente 33% dos auxílios em situações de catástrofe são coordenados por grupos religiosos. Esse a gente está vendo agora, nesse exato momento. Provavelmente aí no seu Instagram você já viu inúmeras igrejas se envolvendo com a prática dessa catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul e está sendo encabeçado por muitas igrejas. Então, o que a gente pode ver? Que a igreja, sim, tem um papel de influência real na sociedade, no nosso cotidiano como um todo. Só que, como cristãos, nós temos a responsabilidade de olhar para o mundo caído e representar Jesus para esse mundo. Essa é a nossa responsabilidade. Como? Exercendo o amor de Cristo, olhando ao nosso redor e vendo as debilidades que o mundo tem, e mostrando que o Evangelho tem uma saída para isso. E não é somente por boas obras, apesar de que lá em Tiago vai falar isso, né, sobre como as boas obras são juntos caminham juntos com a fé. Então nós somos motivados, porque um dia salvos por Cristo, somos motivados a sim realizar boas obras. E essas obras impactam em tudo isso que eu mostrei, nesses pontos que eu mostrei para vocês, nesses slides que passaram. Se a igreja não estivesse envolvida com essas áreas, a gente não consegue nem saber o que poderia acontecer com tantas situações. Se o Estado vivesse unicamente pelo Estado e não tivesse o apoio da igreja, muito provavelmente a gente estaria vivendo um tempo de muito caos. A gente viu, novamente falar sobre isso, mas teve um influenciador que falou até sobre essa catástrofe do Rio Grande do Sul, assim, não doa para o Estado. Não doa. Doa lá para a instituição que você está vendo que está indo lá, não doa para o Estado. Então, se a igreja não estivesse envolvida no Estado, na ponta, na realidade da vida das pessoas, o Estado não teria nem a capacidade de suprir tudo aquilo que a igreja é capaz de suprir. E você precisa olhar para isso e se apropriar disso. Porque nós, como corpo de Cristo, somos responsáveis por muitas coisas. E nesse momento eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4. Gênesis capítulo 4 relata uma das histórias, na minha opinião, mais tristes da Bíblia. Conta a história de Caim e de Abel. Abel, ele era pastor de ovelhas, e Caim, ele era como se fosse um agricultor. E a história conta que ambos eles foram ofertar ao Senhor. Eles juntos foram ofertar ao Senhor, e aí Abel foi lá, separou o seu melhor animal, separou as primícias dele e ofertou ao Senhor, e aquilo foi aceito por Deus. Deus olhou para o sacrifício de Abel e ele se agradou do sacrifício dele. Enquanto Caim, ele foi e ofereceu coisas da lavoura, e o problema não foi ele ter oferecido coisas da lavoura, muito pelo contrário. Foi porque ele pegou parte daquilo que ele produziu, talvez uma parte que já não era mais tão boa, talvez fosse uma parte que já pegou a melhor parte e deixou o restante, e aí foi lá e ofertou para o Senhor a parte que ele não era tão boa assim. E aí, ele começa a ter o coração, Caim, no caso, ele começa a ter o coração extremamente enfurecido, ele começa a ter o coração cheio de raiva, porque Deus tinha aceito a oferta do seu irmão,
e não tinha aceito a sua oferta. E aí lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8 e 9, vai contar o seguinte: Caim sugeriu ao seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou responsável por meu irmão? Aqui a gente testemunha um dos momentos mais tristes da história bíblica, pensando no início de tudo, né? É o Gênesis, é o começo da história, e a gente vê que o primeiro homicídio, o primeiro assassinato, vem de um irmão para o outro. A gente vê que um irmão, aquele que deveria ser o cara que ajudasse, o cara que estivesse auxiliando, talvez, nas necessidades básicas do dia a dia. A minha irmã, de vez em quando, ela manda um grito lá pra gente, fala assim, pelo amor de Deus, cuida do Arthur, que é o meu sobrinho. Então, cara, ele matou o irmão dele. Alguém que o amava, alguém que se importava com ele, alguém que se precisasse entrar numa briga, numa guerra, cara, vai pra cima e é nós, estamos juntos. E ele mata o próprio irmão. E a pergunta que ele faz é uma pergunta até um pouco cínica. Ele olha para Deus e pergunta assim, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Essa é a resposta que Caim dá para Deus. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E lembra que eu falei sobre que cada vez mais a gente está fugindo das responsabilidades? Essa pergunta cínica que Caim fez para Abel está muito normal no nosso dia de hoje. Cada dia mais a gente... E tá nessa assim, tipo assim, cara, por acaso eu sou responsável por isso aí? Por acaso eu sou responsável por isso que está acontecendo ao meu redor? Sabe, por acaso eu sou responsável por uma pessoa que está passando necessidade próxima de mim? Essa pergunta, ela fica, às vezes, até de maneira inconsciente dentro de nós. Isso é muito forte. Isso é muito forte porque a gente está deixando de olhar para Deus, olhar para uma necessidade e falar assim, Deus, não, eu sou responsável por isso. Mas a gente olha e fala assim, por acaso eu sou responsável por essa situação? Por acaso eu deveria me importar por isso? E a pergunta que eu quero fazer para a gente é, e se a igreja dissesse, por acaso eu sou responsável por esse bairro? Se a igreja, corpo de Cristo, que está num lugar, olhasse para a situação que ela está, a gente está aqui no centro de Criciúma, e a gente ignorasse as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor e olhasse para isso e falasse assim, cara, por acaso eu sou responsável por esse bairro? Se a igreja perguntasse, e por acaso eu sou responsável por essa cidade? O que aconteceria com o mundo se a igreja olhasse para as coisas ao seu redor e falasse, por acaso eu sou responsável por isso? Eu não sou responsável por isso. E entenda a igreja como corpo de Cristo, você fazendo parte da igreja, você é a pessoa que é responsável por coisas que acontecem no seu bairro, na sua cidade. Como que seria o mundo se a igreja estivesse atuando, se a igreja não estivesse atuando como agente de transformação? Como que seria a realidade das pessoas, por exemplo, os dependentes químicos, se a igreja parasse de contribuir com essa causa tão nobre, com essa causa tão importante? Como que seria se a igreja se abstesse do mundo e falasse, eu não faço mais parte disso porque, a gente vai fazer todo o nosso culto domingo de manhã, a gente vai fazer o nosso culto aí, domingo, vamos pagar os nossos impostos, vamos fazer as coisas que a gente tem que fazer, mas é o seguinte, a gente não vai se importar com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não. Isso não é da nossa responsabilidade. Só que nós vemos que um mundo caído, cheio de solidão, cheio de amargura, e por graça de Deus, por misericórdia de Deus, a igreja tem sido um luzeiro para o mundo. A igreja tem aparecido nos momentos mais importantes da história, nos momentos de maior debilidade, nos momentos de maior catástrofe, e a igreja tem esse senso de urgência. Qual o senso de urgência? Não só de ser responsável por um bairro, ser responsável por uma cidade, mas também ser responsável pela salvação de todo aquele que crê. Se a gente pudesse zerar assim, zerou, agora aqui é isso aqui que a gente vai fazer. Seria pregar o evangelho, salvando as pessoas, e essa salvação geraria frutos. E esses frutos seriam esses frutos como eu mostrei antes.
Como que tem sido os nossos frutos? Como que tem sido a nossa responsabilidade quando a gente olha para o mundo? O que nós estamos sendo agentes de transformação, seja na sua casa, seja na sua família? Como que você tem contribuído? Como que você tem sido responsável para as coisas que acontecem ao seu redor? Nós, como igreja, nós temos a necessidade de olhar para tudo isso e falar assim, ó, eu sou responsável. Você é responsável. Você, mãe, você, pai, você é responsável. E eu quero te convidar a olhar para dentro nesse momento. Sabe, olha, não vai para coisas muito difíceis de a gente pensar, mas vai para coisas do seu dia a dia, vai para as coisas práticas que acontecem na sua rotina. E eu te pergunto assim, ó, o que você tem sido irresponsável com aquilo que Deus tem te dado? O que você tem sido omisso nas coisas que estão na tua mão e você tem olhado para isso e falado, você quer saber? Eu não sou responsável por isso. O que você, pai, dentro da sua casa, tem sido irresponsável? O que você, mãe, tem sido irresponsável? O que nós, como filhos, maridos, esposas, temos sido irresponsáveis? E se a gente vai para o núcleo mais familiar, do nosso núcleo da nossa casa, a gente já pode olhar um quanto de coisa que a gente tem sido irresponsável. O quanto de coisa que a gente tem sido omisso. É muito fácil pensar nos exemplos de marido e mulher. Então, às vezes, a mulher está em casa, chega em casa, já chega, começa a fazer um monte de coisa dentro de casa, marido também no trabalho, e aí fica um mais para um do que para o outro, e aí o marido fica, não, às vezes eu ajudo em casa. Ajuda? Você mora lá, ô abençoado, né? Mora lá e aí só ajudo. Como que você tem sido irresponsável nessa área? Às vezes, agora eu vou falar mal das mulheres também, né? Não é só dos homens. Aí a mulher tá lá, já chega em casa e traz um monte de demanda pro marido. Acabou de chegar, chega assim, ó, nós temos que fazer tal coisa. O cara fala assim, cara, calma. Eu nem pensei o que eu vou, se eu vou tomar banho agora, nem pensei em nada. Então eu te pergunto, o que você pode fazer hoje, nesse exato momento, com as responsabilidades que têm batido na sua porta, com as responsabilidades que têm acontecido na sua vida, com as responsabilidades que têm acontecido no seu cotidiano, aquilo que você tem empurrado com a barriga. E a gente está dando a mesma resposta que Caim deu para Deus. Eu não sou responsável por isso. Eu não sou responsável por essa situação. O pior, a gente olha para essa situação, se vê como responsável e finge que não é com a gente. Se a igreja tivesse essa mesma situação, a gente estaria no caos. Porque a falta de responsabilidade, ela gera caos. E aí, uma das histórias que eu mais amo na Bíblia é quando Jesus, ele chega num momento junto com seus discípulos, ele faz uma pergunta para os discípulos. Ele pergunta assim, quem os outros dizem que eu sou? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí nesse grupo de discípulos, de pessoas próximas, o pessoal fala assim, não, uns dizem que você é Elias, um diz que você é João Batista, um dizem tal coisa, tal. Então começa a vir um monte de possibilidades de quem Jesus é. E aí ele pergunta agora novamente, só que para os seus discípulos. Ele não pergunta sobre quem os outros dizem, ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E naquele momento Pedro se levanta e fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus responde, bem disseste, mas não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus que trouxe essa resposta. E eu digo que tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus faz uma brincadeira, talvez com o nome de Pedro e pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? A afirmação que Pedro tinha acabado de falar. Porque nós estamos firmados nessa realidade, que Jesus é o Filho de Deus. É isso que a igreja está firmada. Então tudo acontece, o restante da história você já sabe como é que é. Jesus vai, continua o seu ministério, só que algo aconteceu ali. Pedro e os discípulos agora eles têm a clareza de quem Jesus é. E a partir da hora que nós temos a clareza de quem Jesus é, aquilo que ele pode fazer, tem um sério problema, porque a gente se torna responsável. Quando a gente sabe aquilo que Jesus impacta e aquilo que ele pode impactar,
instantaneamente, eu e você, nós temos uma responsabilidade. E aí continua a história, Jesus é preso, Jesus é morto e Jesus ressuscita. Só que nesse período que Jesus está morto, alguns discípulos eles dispersam, na verdade todos os discípulos eles dispersam, e Pedro, especificamente, quem foi o sujeito dessa história, ele volta a pescar. Ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes. Ele foge da responsabilidade dele. Lembra? Ele sabia da responsabilidade dele. Mas ele foge da responsabilidade dele. E eles voltam a pescar, eles estão juntos no barco, e Jesus aparece para esses discípulos. No momento que Jesus aparece para esses discípulos, ele já está lá cozinhando para eles, fazendo uma comida para eles. E aí, a história conta que um dos discípulos olha e fala assim, cara, é o Senhor que está lá, é o Mestre que está lá. E aí Pedro pega, pula na água, vai até Jesus. E é muito interessante o que João vai escrever, que é o seguinte, que eles sabiam quem Jesus era, eles sabiam que Jesus estava ali, e eles ficaram com medo de perguntar quem ele era. Olha como o conhecer a Cristo, o conhecer a Jesus te delega uma responsabilidade. Porque eles sabiam que era Jesus naquele momento. Então eles ficaram com medo de perguntar assim, mestre, será que é tu mesmo? Será que não é um cara muito parecido? Não, é o mestre que está lá. E aí Jesus, de uma maneira discipulando os seus discípulos, ele pega e começa a ter uma conversa com eles, que está lá em João 21, do 15 ao 17. Conta o seguinte. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. E aí ele continua. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Nesse momento, Pedro, ele se entristece, porque Jesus perguntou 3 vezes para ele a mesma coisa. 3 vezes Jesus pergunta. E a história não conta exatamente sobre isso, mas eu imagino que sim, talvez Pedro se lembrou das 3 vezes que ele negou a Jesus. Então Jesus pergunta para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? E aí, novamente, Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, cuide das minhas ovelhas. Se nós conhecemos ao Senhor, nós temos uma responsabilidade. O pastor Paulo Borges Jr., ele falou uma frase que era mais ou menos assim, a igreja não é o encontro das ovelhas, a igreja é o encontro dos pastores. A igreja é onde nós precisamos cuidar um dos outros, como ovelhas. Se você está aqui há alguns anos, se você está aqui há um tempo, saiba que você não precisa mais ser uma ovelhinha, não, você já é um pastor. E essa responsabilidade não é só do pastor local ou um título, mas saber que você é responsável por cuidar das pessoas, você é responsável por cuidar dos carneiros de Deus, dos cordeiros de Deus. Você é responsável por cuidar das ovelhas de Deus. Você é chamado não para fazer um culto todo domingo. Jesus não olhou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? Amo. Então faz culto todo domingo. Pedro, tu me ama? Amo. Então tem um louvor da hora. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então, não falta às 10 horas da manhã no culto da igreja. Não foi isso que Jesus falou para ele. Jesus olhou para ele e falou assim, cuida das minhas ovelhas. E é isso que o Senhor tem para falar para nós. Uns com os outros, como pastores, olhando um para o outro, falando assim, cara, eu sou responsável pela sua vida. Eu sou responsável pela pessoa que está do teu lado. Eu sou responsável pelas pessoas que estão ao seu redor, pelo meu redor. Nós somos responsáveis. Não deixe a sua vida ser um caos pela sua irresponsabilidade. Se existe algo que nessa manhã eu quero que você marque e que de verdade que o Senhor fale ao seu coração é isso. Não deixe a sua vida ser um caos por a falta de responsabilidade. E não é só sobre ações. É claro que
As ações, nós precisamos ser responsáveis na nossa casa, nós precisamos disso, mas seja responsável com aquilo que o Senhor te entregou. Seja responsável por amar o seu irmão. Seja responsável por olhar para aquilo que você tem em suas mãos e guardar isso da melhor maneira possível. Não deixe que a sua vida se torne um caos por irresponsabilidade.